E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar a respeito de um tema para muitos controverso, né? Deus existe? Como foi feito tudo, a terra, os céus, os mares, os animais, os seres humanos? Muita gente tem muitas dúvidas a respeito disso e eu vou tentar passar para vocês o que a ciência diz, o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia, ela fala que o mundo e tudo que nele há, o universo, foi criado em 7 dias. E muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Se foram 7 dias, 7 anos, 7 eras, 7 décadas, 7 milênios. Não, até porque lá em 2 Pedro 3,8 diz que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No dia 1, Deus fez a luz, separou a luz da escuridão. No dia 2, Deus fez o céu e separou as águas do céu e as águas da terra. No dia 3, Deus fez a porção de terra seca e a vegetação, lembrando que não chovia, assim como se fala depois lá em Gênesis, que a água brotava da terra, até que aconteceu o dilúvio. Acreditem ou não, não existia chuva como nós temos hoje nas nuvens. Ela só aconteceu depois do dilúvio. No dia 4 foram feitos os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, as estações do ano. No dia 5, os animais aquáticos e as aves. No dia 6, os animais terrestres e o ser humano. Lá em Gênesis 1:26 fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus criou o homem, para que o homem dominasse sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais terrestres e todas as plantas. E esse é a nossa essência. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos feitos para dominar sobre tudo que existe na terra. E como eu falei para vocês lá em 2 Pedro 3,8 diz que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Vendo que tudo gira de forma muito inteligente, que tudo é muito sincronizado, as estações do ano, a forma como a Terra gira, o nascer do sol, o pôr do sol, a lua para iluminar a noite, as constelações. Se você parar para pensar que tudo isso foi criado por Deus e não foi um Big Bang, como todos dizem, que nós começamos a partir de uma explosão. Provavelmente houve sim essa explosão, que foi quando Deus fez a luz, né? Se você parar para pensar, se você for um pouco racional. Mas não dessa maneira, que do nada surgiu, e hoje nós, como seres humanos tão complexos, nós como habitantes deste planeta Terra, que é tão complexo também, que tudo gira em sincronia, você parar para pensar que foi uma maneira evolutiva. Então a Bíblia ela nos dá muitas pistas a respeito de como tudo aconteceu. Inclusive, muitas pessoas têm dúvidas do homem ser criado do pó da terra. Se você parar e pesquisa aí no seu Google, do que é feito o nosso corpo humano, você vai encontrar inúmeros materiais encontrados na Terra, inúmeros minerais encontrados na Terra. A água, 70% somos água, assim como o planeta Terra, né? Então, existem muitas evidências científicas no nosso corpo e na natureza, dizendo que nós sim fomos e viemos do pó, como a palavra de Deus diz. Sem falar que lá em Lucas 1:37 diz: para Deus tudo é possível. Todas as teorias baseadas na ciência, elas não têm uma comprovação 100% assertivas. A datação radiométrica, camadas rochosas, cálculo de evolução. Se você olhar a ciência em si, ela sempre tem uma margem de erro.
Já a Bíblia, ela afirma de forma categórica como as coisas foram feitas. Então aí muita gente se pergunta, mas e aí? Deus existe mesmo? E bom, falando isso e olhando com muita atenção, lendo, estudando a Bíblia, nós temos a noção e a certeza de que Deus existe, né? Porque a criação revela o Criador. Por que eu falo isso? A criação, que é o ser humano, que é o mundo, que são as estações, que são os animais, que são seres tão complexos como somos nós, seres que têm células, que têm ossos, por exemplo, o átomo, as galáxias, a maneira como tudo acontece é uma prova do poder, da glória de Deus, da glória do Criador. E lá em Romanos 1:20 fala assim, ó: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Mais uma vez a palavra de Deus afirmando Deus como um ser supremo e como o criador de tudo. Um outro ponto é o anseio pela eternidade, né? Se Deus não existe, então, eternidade também não. Ao ritmo que o universo vai, que as coisas vão, se tudo começou no caos, ele vai acabar no caos também. Existem estudos falando a respeito disso, que existe um relógio que diz que ao ritmo que estamos, este mundo não dura mais 200 anos, né? Devido à poluição, devido ao caos, devido à guerra, devido a terremotos. Se você parar para pensar, isso realmente é a mais pura verdade, porque nós temos visto coisas que acontecem no mundo e a aceleração que o mundo vem passando nesses últimos 100 anos, faz de conta que o mundo andou a pé até 100 anos atrás e depois de 100 anos atrás nós vamos a um ritmo de foguete, né? Se você vê a tecnologia, se você vê a indústria, se você vê tudo como vai, tudo pinta para uma destruição, sim. Inclusive, nós temos muitos exemplos disso durante esse período da nossa era. E também, parando para pensar, nós vivemos essa vida querendo ser imortais. Eu acho que todos têm o desejo, todos têm o medo da morte, todos têm um receio de morrer. Para onde eu vou? O que vai acontecer? E vocês sabem por que isso acontece? Isso é um desejo de Deus, porque lá no início da humanidade nós fomos feitos e criados, não foi para a morte. O que levou o ser humano à morte foi a consequência do pecado original, aquele pecado de Adão e Eva. E em Eclesiastes 3:11 diz assim: e no entanto Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Ele colocou esse senso de eternidade no coração humano, porque Deus é eterno, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra que Deus fez do começo até o fim. Nós nascemos para ser eterno. O pecado foi que nos separou da eternidade. Aí, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é a respeito de Jesus Cristo. Devido a esse desejo pela eternidade, a vida eterna que nós temos, ao pecado original, qual foi a solução que Deus encontrou? Qual foi a solução, já que Deus havia feito várias alianças com o homem e o homem havia quebrado todas elas, né? Então a solução que foi encontrada por Deus foi entregar Jesus Cristo, o seu Filho, como o sacrifício necessário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 Coríntios 15, 3, 7 fala que não só os discípulos viram a Jesus ressuscitado, mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus. Deus provou que a morte é reversível, sim, através de Jesus. Nenhum homem natural pôde reverter a morte. Isso é coisa de filme. Se você parar para pensar, todos os profetas, Maomé, Buda, infinidade deles, Allan Kardec,
pessoas consideradas como profetas, como pessoas santas, nenhum deles voltou da morte. O único que ressuscitou comprovadamente e com testemunhas oculares foi Jesus. Então, eu quero que você tenha consciência disso hoje, que a ciência, ela discute muito a respeito disso, mas existem inúmeras provas. Inclusive, se você parar para pensar, muitos livros foram escritos durante milhares de anos, contando diversas histórias, e todos esses livros ficam para trás. A Bíblia, ela é mais atual que o jornal de ontem, ou de hoje, digamos, porque se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que ela é atemporal, que muitas das coisas que acontecem no seu dia a dia estão aqui e muitas das coisas que acontecerão, elas estão aqui também. Um outro ponto importante é que fala a respeito de milagres. Não sei se você já viveu algum milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, mas assim como houve multiplicação de pães na época, como ressurreição de mortos, como cura de enfermos, hoje em dia Jesus também faz milagres. Eu sou prova disso. Eu era uma pessoa perdida que andava no mundo fazendo só coisa errada e hoje eu tenho uma vida feliz, um casamento restaurado, uma família linda e principalmente vivo debaixo dos princípios, vivo de acordo com a vontade de Deus. Não vou dizer para vocês que não peco nunca mais pecarei, até porque a própria palavra fala que não existe um sequer que não cometa pecados. Mas, a partir do momento que eu aceitei o sacrifício de Jesus por mim, que eu aceitei seguir os princípios de Jesus por mim, tudo mudou na minha vida. E isso não sou somente eu falando, eu tenho inúmeras testemunhas disso, muitos amigos, conhecidos, parentes, familiares que podem comprovar isso que eu estou falando para vocês. O ponto número 5 é: você pode sim conhecer esse Deus. Como é que eu vou conhecer Deus, Marcelo? Eu nunca tive uma experiência com Deus, eu não sei se Deus existe. Bom, o principal de tudo é você abrir o seu entendimento, abrir o seu coração e conversar com a parede, com o ar. Não. Se fecha no teu quarto, se ajoelha se quiser, deita se quiser, senta se quiser, mas faz uma prova. Sabe que muitas pessoas conheceram e tiveram um relacionamento, um início de relacionamento com Deus fazendo prova. Muitas histórias nós ouvimos e conhecemos de pessoas que dizem: ai Deus, se o Senhor existe, faz isso por mim. Ai Deus, se o Senhor realmente existe, deixa eu ver isso. Ai Deus, então faça uma prova hoje mesmo. Só lembre que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu tenho toda a certeza que Deus vai te responder. Talvez não no momento exato, mas tenha certeza. Eu tenho provas, provas vivas de pessoas, conhecidos e amigos do meu lado que fizeram provas e Deus falou com eles, Deus se mostrou com eles. Então isso é uma maneira de você se aproximar a esse Deus tão tremendo como eu estou falando. Em Hebreus 11:1 fala assim: a fé mostra a realidade que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Em outra versão fala assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e evidências das coisas não vistas. Fé, isso é uma palavra tão pequena, mas com um poder tão grande. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que eu preciso ter fé para agradar a Deus? Porque, para começar, você precisa ter fé para saber e ter a certeza de que Deus existe. Você precisa ter fé para saber que o mundo gira de forma ordenada, que as correntes, as marés, os ventos, as estações do ano, o sol, a lua, as constelações, o universo, tudo funciona de maneira ordenada. E você precisa ter fé para saber que foi Deus que criou isso, que foi o nosso Criador que fez isso, né? Você pode viver uma vida pensando que você nasceu do Big Bang, que você nasceu do macaco, que você nasceu de uma célula. Você pode viver sua vida assim, mas
Se você parar para pensar, se você parar para estudar, se você parar para ler a Bíblia, se você pesquisar, você vai ver que existem coisas muito maiores do que isso. Que nós não somos apenas seres humanos aqui nesse mundo que viemos para pagar boletos, para sofrer, né, para passar por essa vida de maneira tão rápida como acontece. Pela fé, Noé construiu a arca. Demorou 120 anos para construir a arca, sendo que nunca havia chovido na terra. Pela fé, Abraão deixou a sua casa, a sua parentela e foi para um lugar que ele não tinha ideia de onde era. Pela fé, Jesus morreu naquela cruz, sofreu todas as humilhações, tudo aquilo que eu e você deveríamos passar, ele foi o que sofreu por mim e por você, por fé. Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles tiveram fé em mim, eles têm fé em você. Então, a palavra que eu quero te dizer hoje, que não deixe que nada nem ninguém tente esconder o seu destino, o seu propósito, o seu direito. Você tem direito à vida eterna, você tem direito à salvação, você é um escolhido, você é amado, tá bom? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida um pouquinho mais de fé todos os dias, que nós possamos fazer o nosso melhor de glória em glória. Amém? Deus existe, Deus é bom, Deus te ama e Deus faz. Valeu? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto.